Gente, antes da nossa oração inicial, antes do estudo dessa noite, que vai ser um estudo interessantíssimo, que talvez vai te chacoalhar um pouquinho, por isso vai amarrando o cinto aí, para você ficar bem firminho, para não cair do banco. É o seguinte, eu tenho excelentes notícias para trazer para vocês, para quem ainda não sabe aqui. Mas olha, o Miguel e a Irene serão batizados neste sábado. É sábado ou domingo, Miguel? Domingo. Opa, Domingo. então o Miguel e a Irene vão ser batizados no domingo. Olha que legal, hein? E a Jéssica vai ser batizada no sábado. Olha que coisa boa. Olha o sorrisão da Jéssica. Olha a alegria dela. Ó. Fala alguma coisa aí, Jéssica. Fala oi aí. Deixa eu te entrevistar. Você está feliz? Pode falar. Eu tá muito. Feliz? Ah, que coisa muito. boa. Então ó, todos estão convidados para irem na igreja no sábado pela manhã, que nós vamos ter lá o batismo, vai ter uma pregação, né, do pastor Wagner Andreata, um evangelista, e depois vamos ter o batismo da Jéssica e mais algumas pessoas. E no domingo também teremos mais batismo, que vai ser do Miguel e da Irene. Então é uma festa, tá? Uma festa. Antes da oração, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia assim, ó. Abre em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 10. Nós vamos ler esse texto e já fazer uma oração. Está escrito assim: eu vos afirmo que... Quem está falando isso? Jesus. De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa linda. Nós ficamos felizes quando nós vemos uma pessoa entregar a vida nas mãos de Jesus, ser batizado. É a coisa mais bonita que existe no mundo cristão. Só que a nossa felicidade ainda é pouco. A felicidade dos anjos é maior, diz a Bíblia. Há júbilo, há alegria, há festa diante dos anjos quando uma pessoa entrega a vida nas mãos de Deus. Isso é muito bonito, tá bom? E se alguém mais aqui quiser ser batizado, fala comigo, que nós podemos solucionar este caso, tá bom? Não demore mais, não fica pensando demais, entregue sua vida nas mãos de Deus. Nunca ouvi falar de alguém que se arrependeu de ter entregado a vida nas mãos de Deus. Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de muitas pessoas que se arrependeram de não ter sido batizado antes, tá? Agora, de quem é batizado, eu nunca me lembro. Então, eu quero orar com todos vocês nesse momento, principalmente aí pelo Miguel, pela Jéssica, pela Yara. Não é Yara, como é que é? Esqueci. Irene. A Yara. Irene. Desculpa, Irene. Tá bom? E orar por cada um de vocês que estão descobrindo a verdade, que o Espírito Santo fale ao seu coração também, para você tomar essa mesma decisão, tá? Vamos orar e nós já vamos começar o estudo, tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que temos para estudar a Tua Palavra. Senhor, nós estamos muito felizes porque a Irene, o Miguel, a Jéssica entregaram a vida nas mãos do Senhor e serão batizados, e outras pessoas também serão. E nós também oramos nesse momento por todos que vão assistir esse estudo, quer seja agora ao vivo, aqueles que vão assistir a gravação, que também sejam tocados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a entender o assunto desta noite. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Deixa eu mostrar para você o título do estudo de hoje. Está aparecendo aí? Origem da guarda do domingo. Qual é a origem? Como que começou essa história
de guardar o domingo como dia sagrado? Olha só essa pergunta. Se a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, qual a origem da guarda do domingo? A Bíblia tem dezenas, se não centenas de versos que dizem que o sábado é o dia do Senhor. Por que, então, que a humanidade guarda o domingo? Não é mesmo? Então, nós vamos recapitular rapidamente alguns textos aqui e logo mais você vai descobrir por que, de uma forma geral, a humanidade guarda o domingo, tá? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2, versos 1 e 3. Gênesis 2, versos 1 e 3. Alguém pode fazer a leitura para nós? Versos 1 até o 3, na verdade. Versos 1, 2 e 3. Quem gostaria de ler? Eu leio, Eliselton, Pode, Jéssica. do 1 ao 3, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bem, muito obrigado, Jéssica. Então, esse texto, ele traz para nós a origem do sábado como o dia do Senhor. Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E ele não só descansou, como ele santificou, ou seja, ele fez esse dia diferente dos outros, e abençoou esse dia. Então, o sábado é um dia de descanso, um dia santificado e um dia de bênção, como nós estudamos no estudo passado. Tá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está lá em Êxodo 20, verso 8. Este é o 4º mandamento que Deus escreveu com o seu próprio dedo. E nós destacamos no estudo passado que Deus ele usou a expressão lembra-te. Por quê? Porque ele sabia que a humanidade ia esquecer. Tá? É o único mandamento que começa com essa palavrinha, lembra-te. E por mais que Deus tenha dito expressamente, né, cuidado para não esquecer, a humanidade se esqueceu exatamente deste mandamento. Bem, a Bíblia ainda traz um sinal entre Deus e o seu povo na terra. Qual é esse sinal? Está lá em Ezequiel 20, verso 20. Ezequiel, você vai abrir no livro de Salmos, que está no meio da Bíblia, e vai um pouquinho para a direita, vai passar Isaías, Jeremias, e vai chegar em Ezequiel, capítulo 20, no versículo 20, tá? Se você abrir em Salmos, vai passar aquela sequência, Provérbios, Eclesiastes, vai passar Cantares, Isaías, Jeremias, vai chegar lá em Ezequiel. Capítulo 20, no verso 20. Eu gostaria que alguém lesse também, por favor. Posso ler? Pode, Isabela. Eu agradeço. Isabela, lê. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ótimo, muito obrigado. Olha, a minha versão diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sábado é um sinal entre Deus e nós. É um sinal de que nós nos submetemos a Deus, de que nós reconhecemos o Senhor como nosso Criador, como nosso Salvador. Deus olha lá de cima e diz, opa, esse daqui é o meu filho. O sábado serve como um sinal, tá bom? É isso que está dizendo aqui. O sinal, Deus diz, o sinal entre mim e vós. Qual dia sagrado era observado no Novo Testamento? Falamos disso também, mas vamos lembrar rapidinho, só com esse verso. Está lá em Lucas, capítulo 23, no Novo Testamento. Vou pedir para a Isabelle também, se puder, tá? Novamente.
Lucas capítulo 23, versículos 55 e 56. Jesus tinha acabado de morrer, as mulheres estavam ali ao pé da cruz, muito tristes, entre elas Maria, e então acontece isso daqui que nós vamos ver. Lucas capítulo 23, versos 55 e 56. Pode ler para nós, Isabelle? Posso começar. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Muito bem, muito obrigado. O meu texto diz assim, no finalzinho do verso 56. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Que coisa linda, gente. Jesus tinha acabado de morrer e as mulheres não vão lá logo no sábado no túmulo visitar, não, elas descansam, diz a Bíblia. As mulheres ficam em casa, observando a santidade do sábado, segundo o mandamento, e dentre essas mulheres estava Maria, tá? Então, mesmo no Novo Testamento, o sábado é apresentado como um dia sagrado. Eu até brinco, né? Se Jesus mudou o sábado para o domingo, ele não contou para ninguém. Na verdade, Jesus disse lá em Mateus 5, no verso 17 até o 20, que ele não veio revogar a lei ou os profetas. Ele veio cumprir. Jesus cumpriu tudo que está na lei, tá bom? Bem, fiz um resuminho, mostrei como um resumo do estudo passado, que nós já falamos bastante sobre o sábado, que está de Gênesis ao Apocalipse. Não existe nenhum verso na Bíblia que diga, olha, a partir de agora, o sábado foi mudado para o domingo. Nenhum. Não tem nenhum verso que diga expressamente e nem que dê a entender, tá? Quanto ao sábado, Deus repete várias vezes que o sábado é o dia do Senhor. Nós demos até a história do maná. O próprio Deus escreveu com seu dedo, mas quanto ao domingo, como eu disse, não tem nenhum texto. Então, por que o mundo cristão guarda o domingo? Qual a origem da guarda do domingo na igreja cristã? Para estudar por que os cristãos, de uma forma geral, observam o domingo como o dia do Senhor, nós temos que nos lembrar deste homem. Este foi um imperador romano, imperador Constantino. Esta é a imagem do Constantino. Se você ver, aí embaixo dos seus pés está escrito Constantino, né? Constantino foi um imperador romano muito poderoso. E quando ele assumiu o reino estava dividido, o império. Dá uma olhadinha nesse texto, olha só. O Império Romano passava por um momento muito difícil, quando o imperador Constantino assumiu o trono, né? Constantino assumiu o trono. Além das guerras e problemas políticos, Constantino também encontrou um império dividido entre duas religiões antagônicas, ou seja, paganismo e cristianismo. Deixa eu te explicar. Constantino assumiu o império, trono, e estava sofrendo muitas guerras, estava tendo muitos ataques contra o império, mas havia um problema grande que estava acontecendo no meio, dentro do império, que eram duas religiões contrárias umas às outras, ou seja, antagônicas quer dizer exatamente isso, uma totalmente contrária à outra, que era o paganismo e o cristianismo. O cristianismo que nasceu ali com Cristo, os apóstolos, e o paganismo, que adoravam ali vários deuses. Essas duas religiões eram muito diferentes. E o mundo ali do império estava dividido. Imagine como se fosse direita e esquerda, né? Mas uma divisão maior ainda do que essa, tá? Que nós presenciamos recentemente, os da direita, os da esquerda, agora era o paganismo e o cristianismo. Constantino pensou, eu preciso resolver esse problema. Mas olha só que interessante essa tabela. Veja só como o paganismo é diferente do cristianismo. Para os pagãos, existem vários deuses. Eles adoram vários deuses. Os pagãos adoram várias divindades. Não existe só um Deus. Já para o cristão, existe um único Deus. É o monoteísmo, né? Os pagãos, politeísmo. Outra diferença, os pagãos adoravam imagens. Para os cristãos, as imagens são proibidas, porque é mandamento do Senhor não adorar imagens.
Olha só, para os pagãos, eles tinham um dia de guarda. Qual era o dia? O dia sagrado dos pagãos, o domingo. Qual o dia sagrado para o cristão? O sábado do Senhor. Então, o que Constantino ia fazer? Como unir essas religiões para que o seu império não ficasse dividido? Ele começou a fazer uma fusão, uma mistura das crenças. Olha só que interessante. Ele pensou, os cristãos adoram um único Deus, e os pagãos, vários deuses. Os cristãos não têm imagens, e os pagãos adoram imagens. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nas igrejas algumas imagens para agradar os pagãos. Mas essas imagens não vão ser imagens dos deuses que nós somos acostumados. Vamos fazer imagens dos apóstolos. Então, começou a entrar na igreja as imagens de São Pedro, imagem de São Paulo. Vamos fazer imagens dos apóstolos. E isso foi tentando agradar os dois lados. Até que chegou um dia que ele falou assim, olha só, não é só o sábado que é o dia do Senhor, também é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, começou a fazer com que esses 2 dias fossem sagrados para agradar tanto cristãos quanto pagãos. Até que chegou um dia que ele passou a obrigar, ele cancelou o sábado como o dia do Senhor e ficou somente o domingo. Olha que interessante. Aos poucos, ele foi introduzindo na igreja cristã os costumes que eram costumes pagãos. Até que chegou no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Constantino publicou uma lei, transformando o dia do domingo como dia sagrado. Olha só que interessante. Lá no ano 321, gente, 1.700 anos atrás, tá? Olha só, esse é o texto do Código Justiniano, onde ele fez esse decreto, essa lei. Está escrito assim, ó. Que os magistrados, isso é escrito por Constantino, nós estamos lendo um texto de 1.700 anos atrás. Que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Bom, você sabe qual é o dia do sol? Já vou te explicar. Aos moradores do campo, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente, não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões oferecidas pelo céu. O que ele fez com essa lei? Ele disse assim, todos os moradores da cidade, a partir de agora, vão repousar no dia do sol, que é o dia do domingo. Aqueles que moram na zona rural estavam livres para trabalhar no domingo, porque ele entendeu que não poderia deixar de plantar. Mas os moradores da cidade tinham que descansar, repousar no domingo. Quem tinha comércio não podia abrir, tinha indústria não podia abrir, tá? Prestava algum serviço, não poderia. Tinha que repousar no dia do sol, que é o dia do domingo. Olha que interessante. Os cristãos guardavam o dia de sábado como o dia do Criador. Os pagãos adoravam o dia do domingo como sendo o dia do sol. Vamos lá. Olha só, o dia sagrado no paganismo sempre foi o domingo, chamado de o venerável dia do sol. Olha que interessante. Então, a origem da guarda do domingo é uma origem pagã. Bom, olha, você já ouviu falar essa palavrinha aqui? Já ouviu ou não? Quem sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Eu Vejo sei. vocês. Quem? A Natália sabe? Oh, que legal. Domingo, né? Quem falou? Deixa eu ver. Isabel. Isabelle, isso aí. Isso aqui é uma palavrinha em inglês. Não. Que quer dizer domingo. Sunday. Sunday, em inglês, é o domingo. Agora, quando você divide a palavra, sun é sol. Sun igual sol. Day igual dia. Então, Sunday é dia do sol. Olha, que coisa curiosa. Você percebeu? Deixa eu tirar aqui a telinha. Eu quero falar um pouquinho com vocês.
Você vê a origem da guarda do domingo, não tem nada de bíblico, não, a origem mesmo é a origem pagã. Os pagãos tinham o domingo como o dia do Senhor, como o dia do sol. E tinha algo mais. Os pagãos, eles, toda semana tinha um dia sagrado, que era o domingo. E tinha um dia no ano, que era o dia mais importante para eles. Sabe que dia era esse? Que era o chamado venerável, também dia do sol. Sabe que dia era esse? O dia 25 de dezembro. O Antônio já falou ali, ó. O Antônio tá craque. Dia 25 de dezembro era o dia mais importante do ano para os pagãos, de adoração ao Deus Sol. O que nós comemoramos hoje em dia, no dia 25 de dezembro? Natal. O Natal, o nascimento de Jesus. Mas pergunto, Isabelle, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não, senhor. De forma alguma. Primeiro que a Bíblia não fala o dia do nascimento de Jesus, tá? E quando nós analisamos o que aconteceu ali, nós chegamos à conclusão de que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Aí nasceu ali por volta de março, porque no mês de dezembro ali aquela região faz muito frio, e os pastores estavam cuidando das ovelhas lá no campo. Jamais que os pastores ficariam com as ovelhas lá fora, no campo, nesse período, tá bom? Então, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia não fala o dia do nascimento de Jesus, exatamente para nós não ficarmos adorando nenhum dia. Mas aí veio o costume pagão e diz, olha, nós acostumamos guardar o domingo, o dia 25 de dezembro, como dia sagrado. Então vamos falar que então Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e todo mundo vai guardar o dia 25 de dezembro como dia sagrado. Percebe? A mistura, cristianismo e paganismo. Quero fazer uma observação aqui. Eliselton, então, a partir de agora, eu não vou mais comemorar o dia 25 de dezembro. Gente, fique tranquilo. Não existe poder nenhum porque esse dia era pagão ou coisa parecida. É bom, sim, lembrar do nascimento de Jesus, pode dar presente para as pessoas, só que entenda a origem. Não é o nascimento de Jesus. Não é. Tá bom? Não é a data correta. É um costume pagão que foi transplantado, né, para o cristianismo. Então, vamos lá. Agora, a desculpa utilizada foi a ressurreição de Jesus. Mas possui algum fundamento bíblico para isso? Mas não tem fundamento nenhum. Vamos dar uma lidinha? Lucas 23, nós acabamos de ler. Lucas no capítulo 23. Versículo 56, nós lemos agora há pouco. Diz assim: então se retiraram para preparar aromas, as mulheres, né, e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então Jesus morreu na sexta-feira, na parte da tarde, foi tirado da cruz e sepultado, na sexta-feira mesmo. Sexta-feira é chamada de dia da preparação. No sábado ele ficou no sepulcro, as mulheres ficaram em casa descansando. Nós costumamos dizer que, mesmo na morte, Jesus descansou no sábado. Tá? Ele aguardou a ressurreição para o domingo. O primeiro dia da semana. A propósito, a Bíblia sequer fala o nome domingo. Não tem essa palavra domingo na Bíblia. É sempre primeiro dia da semana. Olha agora Lucas 24, verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Observe que o anjo nem fala ressuscite no domingo, no primeiro, não foi o destaque. Ressuscite no terceiro dia da contagem de sua morte. Né? Verso 8. Então se lembraram das suas palavras,
E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas palavras aos apóstolos. E aí você pode ler tudo. Jesus aparece para os discípulos em Maús, depois Jesus aparece para os discípulos, e em momento nenhum ele diz assim, olha, agora, a partir de agora, eu mudei o sábado para o domingo. Não, nenhuma referência. Bom, não houve mudança bíblica do sábado para o domingo. Agora, então, só para ficar claro, o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo não muda em nada a santidade do sábado, tá bom? Não há fundamento bíblico para dizer isso. Agora, havia alguma profecia na Bíblia que falava que a lei de Deus seria mudada? Havia profecia sobre a mudança da lei de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Alguém pode ler? Algum voluntário ou voluntária? Posso ler novamente, Eliselton? Pode, Jéssica, eu fico agradecido. Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Muito bem. Nós não vamos ler todo o capítulo 7. Para entender algumas outras coisas, teríamos que estudar o capítulo 7 todo. Mas eu quero que você foque no verso 25, porque vai ter a Bíblia está aqui 500 anos antes de Jesus nascer. Havia uma profecia de que um poder surgiria e mudaria a lei de Deus. Olha só, verso 25. Eu vou fazer de novo a leitura. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse poder ia proferir palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Esse poder ia magoar os santos. Magoar os santos é perseguir os santos, tá? E também mudar os tempos e mudar a lei. Olha que interessante. Então, havia, sim, uma profecia de que, em algum momento, um poder surgiria e mudaria a lei de Deus, tá? Olha agora para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses é um pouquinho mais difícil de achar, está aí no Novo Testamento, mas você vai conseguir. Depois dos evangelhos, vai passar Atos, Romanos, Coríntios, tá? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Observe que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não é 1 Tessalonicenses, mas sim 2. Nós acabamos, enquanto os demais encontram, nós vimos lá em Daniel que ele falou que em algum momento alguém iria mudar a lei de Deus. E agora nós vamos ver, aqui em 2 Tessalonicenses, Jesus já tinha morrido, e o apóstolo Paulo faz esta profecia aqui. Olha para o capítulo 2 de Tessalonicenses, o título aí. O que é o título? A vinda do Senhor e a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Opa! Esse texto aqui está falando da vinda do Senhor. E ele vai falar que Jesus não voltaria antes que acontecessem algumas coisas. Fica vendo agora o que é. Capítulo 2, verso 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, isso que é a volta de Cristo, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é apostasia, gente? É exatamente o afastamento da verdade, tá?
é se afastar da verdade, mudar a verdade em mentira. Então, ele diz que Jesus não voltaria sem que primeiro viesse a apostasia. Olha, e diz mais, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha agora para o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Observe esse texto, que ele diz que apareceria em algum momento um homem chamado de homem da iniquidade, que se levantaria contra tudo que se chama Deus, contra Deus, ou contra o que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora eu vou te mostrar algumas coisas. Você já viu alguém que se assenta num trono, como se fosse o próprio Deus? Um trono vermelho. Alguém que prega que a lei foi abolida, que o sábado foi mudado. Alguém que se declara que ele mesmo tem o poder para perdoar os pecados das pessoas, que ele tem o poder para dizer quem é santo, quem não é, para canonizar as pessoas. Bem, você está olhando a imagem aí, sabe de quem eu estou falando, tá? Infelizmente, é difícil dar essa notícia para alguns, mas quando nós olhamos para a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é exatamente uma continuidade do que o Império Romano fez. Não sei se você sabe, mas a Igreja Católica perseguiu os cristãos durante a Idade Média. Estou falando alguma novidade para você? Perseguiu e matou cristãos. Ah, Eliselton, matou 100, 50 ou 1000 pessoas? Não. Milhões de pessoas. Pessoas eram torturadas. Por mais de 1000 anos a igreja perseguiu. Quem queria estudar a Bíblia era preso, torturado, julgado, muitas vezes condenado à morte. As Bíblias eram queimadas, sabe? É chamado de um período negro da história, exatamente se cumprindo o que o apóstolo Paulo disse. Ele que se levantaria contra tudo que se chama Deus, ia se opor contra o verdadeiro culto, assentando-se no lugar do santuário como se fosse o próprio Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você sabia que para você receber o perdão no passado, você tinha que pagar? Já ouviram falar nisso? Não? Você tinha que pagar, era a compra e venda de indulgência. Se você quisesse ser perdoado, você tinha que pagar para a Igreja Católica para você ter o perdão. E se você poderia pedir perdão por um pecado que você já cometeu e poderia pagar, se você pagasse um pouco mais, ter o perdão dos pecados que você ainda ia cometer na sua vida. E se você quisesse pagar, tivesse condições de pagar um pouco mais ainda, você pagava até para o perdão dos seus familiares que já morreram. Por isso que a igreja é hoje a instituição mais rica do planeta. Pode em todas as cidades, você vai sempre ter uma igreja católica no melhor lugar centralizado. Tá? Essa é a compra e venda de indulgências. Isso aconteceu por mais de 1000 anos. Eu não quero falar demais sobre esse assunto, mas a igreja, ela mudou a lei de Deus. Ela pegou essa sequência de Constantino, de Roma. Pode observar que a igreja se chama Igreja Católica Apostólica. Não para só aí. Ela é romana também. Olha o que aconteceu, olha o que a igreja fez. Olhe com muita atenção. Como é que os 10 mandamentos estão na Bíblia? Olha aí. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Certo? Vamos comparar com o catecismo? Como é que é aqui Como é que é os 10 mandamentos do catecismo? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Está mais ou menos correto, né? Mais ou menos parecido. Agora, e o 2? O segundo mandamento da lei de Deus, que está na Bíblia, diz: não farás para ti imagem de escultura. E como é que está o segundo mandamento do catecismo? Opa, eles tiraram esse mandamento e colocaram no lugar o que é o terceiro da lei de Deus. Olha só. O terceiro da lei de Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eles pegaram e transformaram o terceiro da lei de Deus no segundo do catecismo, que diz: não tomar o teu santo nome em vão. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
o catecismo pegou e colocou lá no terceiro mandamento. Guardar o quê? Domingos e festas. Percebe que mudou, ficou agora. Quando nós estamos no quarto do mandamento da lei de Deus, está no terceiro do catecismo. Eles estão sempre um para trás, porque tiraram o das imagens. Quinto mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe. Está lá no quarto do catecismo, honra pai e mãe. Sexto, não matarás. Está lá no... Gente, deixa eu só colocar minha energia aqui, que está acabando. O computador está acabando a energia. Olha só. Sétimo mandamento da lei de Deus, não adulterarás. Vai lá para o sexto, não pecar contra a castidade. Basicamente a mesma coisa. Oitavo mandamento, não furtarás. Sétimo no catecismo, não furtarás. Olha, está sempre faltando um, porque eles tiraram aí o segundo. O nono, não dirás falso testemunho. Quando você vai no oitavo, não levantar falso testemunho. Qual é o 10º mandamento da lei de Deus? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. E eles então dividiram em 2. Colocaram o 9º, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Olha só que coisa interessante. O mandamento, o 10º, transformaram em 2. Olha, não desejar a mulher e não cobiçar as coisas alheias é a mesma coisa. Não cobiçarás. Você está percebendo a seriedade, a gravidade do assunto? Mudaram a lei de Deus. Que o apóstolo Daniel já dizia que ia acontecer, o profeta Daniel dizia que ia acontecer, e Paulo também disse que iria acontecer, e aconteceu. Por isso, nos nossos dias, as pessoas não têm esse conhecimento, infelizmente, estão adorando imagens, e até no mundo evangélico, que falam, que entendem que não deve adorar imagens, não estão guardando o sábado, estão guardando o domingo, que possui origem aí romana e católica. Bem, alguns, deixa eu ver vocês, estão assustados aí? Todo mundo assustado? Não está, não? Eu não estou nem um pouco, porque eu já assisti vários documentários sobre a Igreja Católica e é assustador. É assustador. Exatamente. Eu não estou nem um pouco assustado. Hoje em dia fala-se muito pouco sobre isso. Né? Mas essa é a história. Documentários aí bem antigos, sabe? Que contam a história verdadeira do Vaticano, dos primeiros papas. É muito escuro, é horrível. Tem a Igreja Exatamente. Católica Ortodoxa, né? Também. A Igreja Católica Ortodoxa. É um braço, Tem alguma né? diferença? Há poucas diferenças, tá bom? Poucas diferenças na organização, né? É separado da Igreja Católica. Eles se separaram, assim, basicamente. Parece que eles não seguem o padre, né? Eles têm outro braço, assim, eclesiástico, né? Não obedecem ao Papa. Mas já estão se unindo de novo. Mas dá uma olhadinha só. Quando isso acontece, quando eu descubro essa verdade, alguns ficam impactados, né? Mas e agora? Quem que nós vamos obedecer? A lei dos homens ou a lei de Deus? Você vai obedecer, vai ter como dia sagrado o dia do Senhor, que diz a Bíblia, ou o dia do sol? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 9. Eu vou fazer a leitura. Está escrito assim, olhe bem aí, Mateus capítulo 15, verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que a Bíblia diz? Você adorar a Deus com base numa lei humana é em vão. Ah, eu posso adorar a Deus qualquer dia pode ser sagrado? Não, é em vão. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós temos que trabalhar com a verdade bíblica. Gente, olha, Jesus está voltando. Estamos no fim dos tempos. Nenhuma geração viveu o que nós estamos vivendo.
Sabe, o clima tenso, é Covid, é guerra, agora é ataque em escolas, sabe? E as coisas só vão piorar, é a tendência. E nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. E aí? Você vai ficar em cima do muro? Eu não quero, sinceramente. Só tomar uma decisão de ficar do lado de Deus, do lado da verdade, do lado da Bíblia Sagrada. Dá uma olhadinha em Atos. Atos no capítulo 5, verso 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Estávamos em Mateus, né? Só ir passando para o lado direito, e você já vai chegar. Isso aqui aconteceu com o apóstolo Pedro, e com os demais apóstolos também. Eles foram presos, porque estavam ensinando sobre Jesus. Então, os juízes ali disseram para ele: nós vamos soltar vocês, mas nunca mais falem sobre o nome de Jesus. Não preguem mais sobre isso. E olha a resposta deles em Atos capítulo 5, verso 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Obedecer a Deus é o mais importante. Não? Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aconteceu, passado bíblico, um grande personagem da Bíblia, um grande líder de Israel, e ele fez um sermão ali para o povo, e o povo estava titubeando entre a verdade, entre o erro, sabe? E ele fez um apelo, e no final ele usou estas palavras aqui, ó. Estou falando de Josué. Observe bem aí na tela do celular. O que Josué falou? Olha a decisão que ele tomou lá no passado. E hoje Josué está aguardando a volta de Jesus. Olha o que ele disse. O povo estava na dúvida se servia ou não o Senhor. Ele disse: olha, vocês tomem a decisão de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos? Sim. Serviremos ao Senhor. Exatamente. Esta é a decisão que nós precisamos tomar, tá? De servir ao Senhor. Diante de um conhecimento desse, um conhecimento tão grandioso que Deus está nos dando, nós não podemos ficar na dúvida. Temos que tomar a decisão. Por isso eu tenho feito apelos seguidos aqui para vocês. Tome a sua decisão. Não fique em cima do muro. Você conhece a história do muro? De quem é o muro? Já ouviu falar? Já ouviu falar, Edenilton, de quem é o muro? Quem mais está aqui? Já ouviu falar, Jéssica, de quem é o muro? Eliseu, acabei de falar. Eu vou te contar a historinha. E é uma história, tá? Uma historinha que tinha um homem, ele estava em cima do muro, assim, ele sonhou, ele estava exatamente enfrentando a dúvida que, assim, o dilema que muitas pessoas enfrentam quando descobrem a verdade. E agora, o que eu vou fazer? Ele estava demorando para tomar a sua decisão e ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em cima de um muro. E o muro era a divisa entre o céu e o inferno. De um lado, ele via o céu, Jesus, os salvos, felizes, alegres. Do outro lado, ele via Satanás, o inferno, né? As pessoas ali, as pessoas tristes. Um sonho, tristes. E então, Jesus falava para ele: tome a sua decisão, desça do muro, vem para o nosso lado. E Satanás não dizia nada. E até que ele olhou para o diabo e falou assim: e aí? Você não vai falar nada? Você não me quer? E o diabo olhou para ele e disse assim: não preciso falar nada. O muro é meu. Entendeu? Quem está em cima do muro já tomou a sua decisão. Gente, isso é muito forte. Sabe, que eu e você possamos dizer igual Josué: olha, eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, nós vamos servir ao Senhor. Não vamos servir o mundo, servir as leis dos homens. Vamos seguir o Senhor por onde quer que ele vá. O livro do Apocalipse, ao descrever os salvos, ele diz que são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. O Cordeiro é Jesus. Seguir Jesus por onde ele for. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, tá bom? Você tem o desejo de servir a Deus completamente? Sim. Se sim, levanta a mãozinha assim, ó. Amém.
Que Deus abençoe você. A Eliane, estou vendo a Elaine Ramos aí agora. Deus abençoe você, tá? Deixa eu te dar algumas informações. Nós vamos ter na próxima semana, uma semana toda diferente. É uma semana, nós chamamos de evangelismo, tá? Estará aqui conosco um pastor evangelista, um grande pregador, e ele quem vai fazer o batismo da Jéssica, vai fazer o batismo Pô, falar nisso, sumiu daqui o Miguel, acho que caiu a conexão do Miguel. Não estou vendo ele. No Miguel, da Irene. E ele vai estar pregando todas as noites. Vai no sábado pela manhã, depois no domingo à noite, até a quinta-feira à noite, ele estará pregando. E nós não teremos a nossa classe, tá? Se você mora em Olímpia, convido você para ir à igreja, assistir. Valerá muito a pena. O título dos sermões, escute bem, é a última chamada... agora eu confundi, se é a última chamada ou o último convite. Se alguém sabe, aí me lembra aí, Natália. Não sei se é o último convite. Chamada. A última chamada. Como se fosse uma chamada para entrar num trem, uma coisa assim. A última. Representando a história da humanidade. Como Deus fazendo o último apelo. Somos a última geração. Essa é a ideia. E ele vai falar sobre isso nessas noites. E vocês estão convidados, tá? Todos que moram em Olímpia estão convidados. Se você não mora em Olímpia, você vai poder assistir também. O Ricardo vai mandar o link para vocês. 5 ou 10 minutos antes de começar, ele vai mandar o link. Não perca, tá? E aí eu peço para você, se você estiver assistindo pela internet, coloque lá um comentáriozinho no YouTube, para a gente olhar e saber que você está assistindo. Aí eu e o Ricardo vamos olhar, olha, a Elaine está assistindo, a Elaine Ramos, que legal, né? Amém. Tá bom? Deus abençoe. Então. Amém, a Jussara também vai assistir. Quem me chamou? Eu? Oi, Jéssica. O irmão Cleito me mandou mensagem. É Cleito, né? O baixinho? Isso. Ele disse que recebeu uns telefones, né, de algumas pessoas para ele estar fazendo visita. Aí ele vai vir aqui em casa. Ah, correto. Tá bom. Você falou que o pastor foi aí recentemente? Não, ainda não, porque ele mandou mensagem agora mesmo para me confirmar o horário. Aí não teve como eu responder. Já eu respondo tá. para ele. Tá bom. Tá joia. Combinado. Eliseu, Oi, Natália. É o Amaral. Ô, Amaral, eu já te passo a palavra. Aguenta só um minutinho. Fala com a Natália. Pode falar, Natália. Cleiton esteve aí? Esteve. Falou com a gente fala Cleiton, mas ele é pastor, né? É, pastor Cleiton. Ele veio aqui, conversou com a gente, fez o convite. Ele é muito legal. Que legal, amém, amém. Eu gostei bastante dele também. Também, né? Oi, Natália? Dona Ana e seu Tininho também, né? Ah, eles também? Ó, casal de evangelistas, hein? Que legal. Quem não sabe, a dona Ana e o seu Dininho são os meus pais. Ótimo. Amaral, você ia dizendo alguma coisa? Pode tomar a palavra. Depois você disponibiliza o link do culto que vai ter a semana que vem para a gente acompanhar também, por favor. Sim, nós vamos mandar para todos que estão cadastrados aqui na classe, certinho, todos receberão o link. Pode deixar. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Convido você para fechar os olhos. Amém. Fazermos uma oração. Você está com a sua Bíblia na mão aí? Segura a sua Bíblia aí para a gente orar. Olha. Eliseu. Esse é o livro, esse é o mapa. Pode falar, Amaral. Antes de você terminar a mensagem, eu só queria dar um testemunho para os irmãos aí que estão estudando a Bíblia. Muitas vezes você acha que é difícil você guardar o sábado, você tem compromisso, você acha que vai ser dificultoso, mas confie em Deus que Ele vai trabalhar na sua vida e vai mudar totalmente. Eu vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu trabalho na companhia de trens de São Paulo e antes eu trabalhava de domingo a quinta-feira, porém esse horário não pode ser mais feito e queriam que eu trabalhasse de domingo a sexta-feira, porém eu não vou trabalhar de sábado para domingo. E eu falei, então me retornem para o dia. Mas devido à essencialidade do meu serviço e a empresa precisava, eles fizeram um acordo comigo e eu orei muito a Deus e hoje eu trabalho de segunda a quinta-feira. Então, confie em Deus que Ele vai fazer uma obra na sua vida e vai mudar muita coisa para vocês. Amém, amém.
Amaral, eu já tenho cada história, gente, até policial. Policial não escolhe dia para trabalhar. E eu já dei estudo para policial e passou a guardar o sábado, conversa com o comandante e consegue guardar o sábado, tá bom? Então, é uma questão de fé, a gente dá um passo de fé. Segura aí sua Bíblia e vamos orar bem apertado. Esse é o livro de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, estamos com a Bíblia Sagrada nas nossas mãos. Este livro tão importante, que é o nosso guia, o nosso manual, para vivermos uma vida ao lado do Senhor e estarmos preparados para a volta de Jesus. Senhor, abençoe essa classe de estudos, cada pessoa aqui presente. Abençoe aqueles que irão assistir a gravação. Que todos, Senhor, sem exceção, possam entregar a vida nas mãos do Senhor e viver uma vida de acordo com a Tua palavra, observando a Tua lei, para que possamos estar naquele seleto grupo de pessoas que olharão para o céu e se regozijarão com a volta de Jesus. Cuida de nós. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas nós sabemos que após esses tempos difíceis virá o refrigério, virá a alegria da volta de Jesus. Guarda-nos para o teu reino, é o que pedimos no nome santo do nosso Mestre, Cristo Jesus. Amém.